Como saber se eu tenho dependência emocional? Eu sou a Yasmin, psicóloga, e eu quero trazer uma reflexão que pode ajudar você a identificar e a lidar com essa questão. Imagine viver em função da validação, do afeto e da atenção de outra pessoa, a ponto disso controlar a sua felicidade e o seu bem-estar. É exatamente assim que a dependência emocional se manifesta, e ela pode aparecer não só em relacionamentos amorosos, mas também na família, amizades e até no trabalho. Pessoas emocionalmente dependentes colocam no outro a responsabilidade pela própria segurança emocional, ou seja, acabam projetando no outro a sua felicidade e segurança emocional, o que leva a uma busca constante por apoio externo. E isso, gente, gera um ciclo de insegurança, angústia, ansiedade e desgaste, que muitas vezes é um tormento para o dependente quanto para a pessoa com quem ele se relaciona. Compreender e reconhecer a dependência emocional é o primeiro passo para superá-la e construir uma vida emocionalmente equilibrada. Quero compartilhar alguns sinais clássicos de dependência emocional. O primeiro é que pessoas emocionalmente dependentes frequentemente se tornam sufocantes e ansiosas, demandando grande atenção e cuidado do parceiro, da parceira ou da pessoa com quem tem laços próximos. Eles precisam constantemente da validação e da presença do outro, como se não pudessem viver as suas vidas de forma independente. Esse comportamento leva a se preocupar excessivamente com o futuro do relacionamento e a questionar os sentimentos do parceiro ou da parceira, sentindo um profundo medo de perder essa pessoa. O outro sintoma é a preocupação constante e sintomas de inseguranças. Pessoas emocionalmente dependentes ficam ansiosas e inquietas quando não estão próximas do parceiro ou da parceira. Quando estão separadas, elas tendem a se preocupar exageradamente com o que a outra pessoa está fazendo, onde ela está e se ainda gosta dela ou se poderia abandoná-la. Esse comportamento revela uma insegurança profunda que gera um ciclo de ansiedade e estresse. Pessoas emocionalmente dependentes costumam viver com medo constante de serem rejeitadas ou abandonadas. Esse medo leva a pessoa a agir de maneira submissa ou a fazer grandes sacrifícios para agradar o parceiro, a parceira ou um amigo. E muitas vezes acabam negligenciando as suas próprias necessidades e desejos. Um outro sintoma, gente, é a confusão entre ciúmes e dependência. Olha que interessante aqui. Atenção, muitas vezes o ciúmes pode ser confundido com dependência emocional. O que significa isso? Que o relacionamento amoroso, por exemplo, a pessoa ela pode interpretar o desejo de ter o parceiro por perto como ciúmes, mas na verdade essa sensação pode ser uma manifestação de insegurança e dependência emocional. Quando o parceiro ou a parceira não está por perto, sentimentos de solidão, abandono e angústia podem surgir, reforçando a dependência e a necessidade de controlar o outro. O outro sintoma é a observação de desequilíbrios em outros relacionamentos. O que significa isso, gente? Que a dependência emocional ela não ocorre apenas em relacionamento amoroso. Mais uma vez, esse comportamento ele pode ser percebido em amizades, relações familiares e profissionais. E ao observar se há um desequilíbrio nas interações com essas pessoas e também se sente uma necessidade constante de aprovação, a pessoa ela pode perceber, sim, traços de dependência emocional. O outro sintoma é a necessidade excessiva de aprovação e validação. Um dos sinais mais comuns de dependência emocional é a busca incessante pela aprovação. A pessoa ela precisa da confirmação de que é valorizada e amada, e qualquer crítica ou falta de atenção é interpretada como uma ameaça ao relacionamento. Um outro sintoma é a dificuldade em tomar decisões independentes. Pessoas emocionalmente dependentes têm dificuldades em tomar decisões sozinhas, desde as mais simples até as mais complexas. Elas sentem que precisam da orientação e opinião dos outros para se sentirem seguras, temendo tomar decisões que possam resultar em desaprovação. Um outro sintoma é o sacrifício de limites pessoais. Atenção aqui! Em uma tentativa de evitar conflitos ou abandono, o dependente ou a dependente emocional frequentemente ultrapassa os seus próprios limites e valores para agradar os outros. E, como consequência disso, isso pode levar a uma perda de identidade, onde a pessoa começa a viver para satisfazer as necessidades e vontades do parceiro, da parceira ou dos amigos. Um outro sintoma é a sensação de vazio quando estão sozinhas ou quando estão sozinhos. A dependência emocional frequentemente cria uma sensação de vazio ou desespero quando a pessoa está só. A pessoa sente que
só é completa quando está com a outra, e a solidão torna cada vez mais insuportável, gerando angústia e ansiedade. Agora, entendendo os sinais, podemos identificar quais são os efeitos da dependência emocional. Eu vou citar os 3 efeitos mais comuns. O primeiro é a perda da autoestima e do sentido de identidade. A dependência emocional, ela enfraquece a autoestima porque a pessoa passa a depender dos outros para se sentir valorizada. Cuidado que, a longo prazo, ela pode perder o senso de identidade, vivendo em função das expectativas alheias e acaba se esquecendo dos seus próprios desejos e necessidades. O outro fator, número 2, é o desgaste em relacionamento. Esse tipo de dependência sobrecarrega o relacionamento, já que o parceiro, a parceira, se torna responsável por atender todas as necessidades emocionais do dependente. E aqui também se encaixa, tá? Para relacionamentos familiares e amigos também, tá bom? Esse desequilíbrio, ele causa tensão e pode levar ao afastamento, frustração e ao esgotamento emocional. E o terceiro efeito é prejuízo da saúde mental. A dependência emocional, ela pode intensificar sentimentos de ansiedade, depressão e insegurança, levando a um ciclo de dependência emocional cada vez mais profundo. A pessoa passa a se sentir incapaz de lidar com a própria vida, o que prejudica a sua saúde mental e emocional. Agora eu vou falar de 4 possíveis causas da dependência emocional para ajudar na identificação. Uma primeira causa é as experiências na infância. Muitas vezes a dependência emocional, elas têm raízes na infância. Olha só, as crianças que crescem em ambientes onde o afeto é condicional ou onde a ausência de apoio emocional consistente podem desenvolver uma necessidade intensa de validação externa na vida adulta. Pais ou cuidadores excessivamente críticos ou emocionalmente ausentes podem sim levar a criança a acreditar que ela precisa conquistar o afeto e a aprovação dos outros, desenvolvendo uma forte dependência emocional. O segundo fator de causa é a baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima geralmente têm dificuldades em se enxergar como completas ou suficientemente boas por conta própria. Como resultado, eles buscam continuamente a aprovação dos outros e justamente para preencher esse vazio interior. A necessidade de receber elogios, atenção e amor dos outros passa a ser um meio de compensar a visão negativa que têm de si mesmas. O terceiro fator é o medo da solidão e do abandono. Pessoas com medo intenso de solidão ou do abandono tendem a buscar relações nas quais podem se sentir seguras e aceitas, mesmo que isso signifique se tornar dependente emocionalmente. E esse medo, gente, ele pode estar relacionado a experiências traumáticas de perda, rejeição ou negligência. E ele faz com que a pessoa tenha uma aversão à ideia de estar só, tornando-se emocionalmente dependente de quem lhe oferece algum tipo de segurança. E atenção, olha que interessante essa causa, tá? Tem relação à personalidade e à vulnerabilidades emocionais. O que significa isso? Certas características de personalidade, como a insegurança e a necessidade de controle, podem tornar uma pessoa mais vulnerável à dependência emocional. Pessoas que são mais sensíveis ao estresse ou que possuem um histórico de saúde mental frágil também podem desenvolver a dependência, tá? Essa dependência buscando constantemente o apoio e a validação externa. Olha que interessante aqui isso que eu vou trazer para vocês. Atenção, a semelhança com a dependência química. O conceito de dependência, geralmente associado ao uso de substância, também ele é aplicável à dependência emocional. No nível biológico, os relacionamentos ativam mecanismos de recompensa no cérebro similares aos acionados pelo uso de drogas, criando uma espécie de vício emocional. A ausência da pessoa de quem se é emocionalmente dependente pode sim desencadear sintomas de abstinência, como ansiedade, tristeza e vazio. Essa semelhança bioquímica explica o ciclo de necessidade e recompensa, reforçando a dependência. Agora, gente, essa parte fundamental, entendendo os sintomas e também as causas e os efeitos, como é que a gente pode lidar com a dependência emocional? O primeiro ponto importante é reconheça a dependência emocional. Então, gente, ao observar que certos comportamentos e sentimentos estão criando uma relação de dependência com outra pessoa, é possível planejar estratégias para gerenciar essa situação de forma saudável. Muitas pessoas evitam admitir que têm dependência emocional por vergonha, por constrangimento,
Mas, gente, aceitar essa condição é essencial para a mudança. Primeira coisa, aceita. Então, aqui, a sugestão, depois de aceitar, é desenvolver a autoconfiança. A ideia é que isso pode ser feito estabelecendo metas pessoais e alcançando elas de forma gradual, o que reforça a capacidade da pessoa de tomar decisões por conta própria e também de lidar com desafios de forma independente. O outro fator para lidar é desenvolva a sua autonomia de forma gradual, ou seja, superar a dependência emocional envolve sim aprender a ser autônoma. Esse processo ele é gradual, sim, e ele requer muita paciência. Comece a tomar pequenas decisões sem consultar o parceiro ou a parceira. Experimente atividades que possam ser feitas de forma individual. O objetivo aqui não é cortar laços com a pessoa com quem você se vê dependente, mas sim desenvolver a capacidade de ser emocionalmente independente, criando uma relação mais equilibrada e saudável. Uma outra forma também, gente, é fortalecer limites pessoais. Limites é importantíssimo. Estabelecer e respeitar limites pessoais é essencial para construir relacionamentos saudáveis. Ou seja, isso significa ser capaz de dizer não quando necessário e priorizar as próprias necessidades sem medo de desaprovação. Ao definir limites claros, a pessoa desenvolve uma relação mais equilibrada consigo mesma e com os outros. Uma outra forma de lidar, gente, é desenvolver habilidades de comunicação. A comunicação ela é fundamental. Melhorar a comunicação ajuda o dependente emocional a expressar o que está sentindo e também expressar as necessidades de forma assertiva, clara, sem recorrer à manipulação emocional ou à submissão. A comunicação clara e honesta permite que a pessoa expresse seus sentimentos sem medo de rejeição, promovendo uma relação mais saudável. Também, gente, praticar atividades solitárias e de autocuidado, ou seja, incentivar o tempo sozinha e o autocuidado é uma prática essencial que vai ajudar a reduzir a dependência emocional. Atividades como leitura, exercícios físicos, meditação e hobbies, que são desenhos, alguma prática artesanal, fazer algum esporte, ajudam a pessoa a encontrar prazer e propósito em sua própria companhia, aumentando a sua capacidade de se sentir satisfeita e completa por si só. Então, pratique sim o autoconhecimento, porque ele é uma ferramenta poderosa para lidar com a dependência emocional. Então, quando a pessoa compreende as razões que levam à busca constante por validação externa, ela pode sim romper o ciclo de insegurança e dependência. Reflexões sobre experiências passadas e padrões emocionais ajudam a trazer à consciência motivações que estão inconscientes, que estão obscuras, que contribuem para a dependência emocional. Então é importante a gente ter clareza e trazer à luz aquilo que está oculto. O outro ponto também é conhecer as próprias qualidades e limitações, porque isso ajuda a pessoa a valorizar mais a própria companhia e a reduzir a necessidade, mais uma vez, de aprovação alheia. E por último, procure apoio terapêutico. Em muitos casos, gente, é difícil sim de lidar com a dependência emocional sem o apoio profissional. A psicoterapia pode ser muito útil e ela pode ajudar a identificar e modificar padrões de pensamentos e comportamentos que são prejudiciais e que sustentam a dependência emocional. O terapeuta ele vai oferecer ferramentas para que a pessoa aprenda a viver de forma mais independente, desenvolvendo segurança emocional e melhorando a relação consigo mesma. Então, só para concluir, gente, a dependência emocional ela é uma condição que pode sim limitar a vida emocional e social de uma pessoa e ela pode causar sim desgaste no relacionamento e enfraquecer a autoestima. Mas com autoconhecimento, apoio terapêutico e esforço contínuo, é possível superá-la e construir relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Ao aprender a valorizar a própria companhia, fortalecer a autoconfiança e estabelecer limites, você desenvolve a capacidade de viver com mais autonomia emocional, resgatando seu bem-estar e construindo uma vida emocionalmente mais saudável. Esse aqui é o vídeo, eu fico por aqui. Se tiver alguma questão, me mande uma mensagem, vamos trocar uma ideia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.